Essa cena deletada muda radicalmente o que a gente pensa do UCM e o que tá por vir da fase 6. E ainda se encaixa com os rumores de escalação aí, caramba! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e nós estamos na saga do multiverso, no universo cinematográfico da Marvel. E um dos filmes a começar a fase 6, que é a última fase da saga do multiverso, que vai contar também com os dois filmes dos Vingadores, que é Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas, que inclusive eu já fiz vídeos aqui falando sobre esses dois filmes, contando o que aconteceu nos quadrinhos e sobre como a Marvel pode fazer esses filmes baseados nessas histórias em quadrinhos. Os dois vídeos que eu fiz sobre esses dois filmes estão surreais, vale a pena você assistir. Se não assistiu é porque não é inscrito no canal, então vou já te convidar a se inscrever e ativar as notificações para não perder quando esses vídeos novos falando sobre esse mundo de super-heróis que a gente adora saírem. Mas logicamente que o filme do Quarteto Fantástico, por também estar na fase 6, deve estar intimamente conectado com o conceito de multiverso e com a história desses dois filmes dos Vingadores, que vão lidar com o multiverso. Afinal, o vilão de um dos filmes a gente já sabe com certeza que vai ser o Kang, que é um viajante no tempo, que lida com universos paralelos, e o segundo filme dos Vingadores é o Guerras Secretas, que, como a gente sabe dos quadrinhos, tem tudo a ver com realidades paralelas. Então a gente já poderia imaginar que o Quarteto Fantástico teria um pezinho no multiverso. Porém, uma cena deletada foi revelada aí, que deixa essa noção ainda mais evidente e faz uma revelação surreal sobre o estado do Reed Richards no universo 616, que é o universo principal dos filmes. O jornalista Matt Ramos revelou no Twitter que o roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura revelou que ele escreveu uma cena pós-créditos para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que acabou sendo deletada. E essa cena pós-créditos consistia do Reed Richards vivo e assistindo os eventos que aconteceram lá na sede dos Illuminati. Basicamente, o Reed Richards assistindo a Feiticeira Escarlate, matando o Reed Richards. E aí, isso levanta uma questão gigantesca. Peraí, o Reed Richards estava assistindo a Feiticeira Escarlate matar ele mesmo? O Reed Richards sobreviveu à Feiticeira Escarlate? Essa cena, sem dúvida, seria de explodir cabeças, e o próprio Matt Ramos levantou a questão por que isso foi deletado. Provavelmente a Marvel não quis se comprometer sobre o destino do Reed Richards, ou achou que não teria espaço no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura para contar essa história do Reed Richards, deixar esse gancho para o Quarteto Fantástico. Mas ele reforçou o seguinte detalhe, que nessa cena pós-créditos só apareceria a mão do Reed Richards esticando. Nós não veríamos o rosto do Reed Richards, deixando em aberto o ator que estaria interpretando esse Reed Richards na cena pós-créditos. Ou seja, contrário do que muitos poderiam pensar, talvez não fosse o mesmo Reed Richards interpretado pelo John Krasinski que teria sobrevivido ao ataque da Feiticeira Escarlate e estaria assistindo aquela cena do edifício Baxter na sua própria realidade, mas sim um outro Reed Richards, como o próprio jornalista indicou, o Reed Richards do universo 616, ou seja, o Reed Richards do universo principal dos filmes da Marvel, assistindo às filmagens disso que aconteceu em um outro universo. E isso é grandioso, é ainda maior do que se o Reed Richards do John Krasinski tivesse sobrevivido, porque é basicamente uma confirmação de que o Reed Richards do Quarteto Fantástico do universo principal da Marvel já saberia que o multiverso existe e mais, já estaria monitorando outro universo e outra versão de Reed Richards, o que abre espaço para muitas coisas, como por exemplo o Conselho dos Reeds.
que é uma organização de vários Reed Richards do multiverso. É verdade que o Kevin Feige já havia declarado que o filme do Quarteto Fantástico não seria um filme que iria contar uma história de origem da equipe do Quarteto Fantástico, porque, segundo ele, todo mundo já sabia a história de origem do Quarteto Fantástico. E faz muito sentido essa estratégia de acordo com a Marvel Studios. A Marvel Studios fez uma coisa muito similar com o Homem-Aranha, quando foi apresentar o Homem-Aranha do Tom Holland. Não quis contar a história de origem do Homem-Aranha, porque a gente já tinha visto isso em outros filmes. Porém, essa ideia de mostrar um Reed Richards já com noção de multiverso e talvez até contato com outras versões de si mesmo, é mesmo uma versão bem mais avançada de Quarteto Fantástico. O que é absurdamente interessante, porque significa que talvez o Quarteto Fantástico já possa chegar pra gente ver o Reed Richards tendo contato com outras versões de Reed Richards. Como eu já mencionei, o conselho de Reed Richards já pode ser apresentado no universo cinematográfico da Marvel de cara. E talvez já possa ser formado meio que para rivalizar com o conselho dos Kangs. No episódio final da primeira temporada de Loki, aquele que permanece explicou que as várias versões de vários universos do Kang, quando se conheceram, antes de começarem a disputar quem dominaria o multiverso, eles interagiram. Talvez no CM agora, eles também colaborem. E o conselho dos Reed seja exatamente para rivalizar com isso. O que eu acho bem interessante é que existe uma versão alternativa do Reed Richards, do Quarteto Fantástico, que também é bem icônica dos quadrinhos, que é o criador. É o Reed Richards do universo Ultimate, que aparece frequentemente nos quadrinhos usando um capacete, porque o cérebro dele é alongado. E ele é vilanesco. Seria a oportunidade perfeita para a Marvel apresentar já essa versão alternativa do Reed Richards também. E o que é mais interessante é que tudo isso se encaixa com alguns rumores muito loucos que vêm circulando aí pela internet de atores sendo procurados pela Marvel para interpretar o Reed Richards. Vários atores foram mencionados, porém é verdade que o que parece ser o favorito é o Penn Badgley, que é muito conhecido pela série You, da Netflix, que é uma série que eu acho bem divertida e bem doida, pra falar a verdade. Aquelas séries doentes, mas que você gosta de assistir porque é doente. E eu acho que ele tem cara de Reed Richards, fala sério. Junto com isso, alguns rumores vêm surgindo sobre atores possivelmente fechando o contrato com a Marvel. Emmett Kennedy, que é esse podcaster radialista que trabalha na CNN, diz que foi informado por fontes confiáveis que a Marvel está assinando contrato com vários talentos muito conhecidos. Alguns desses talentos são o John Boyega, que é muito conhecido pelos filmes recentes de Star Wars, Henry Cavill, que nós já comentamos aqui no canal sobre alguns rumores dele aparecer, inclusive na segunda temporada de Loki. Eu vou deixar o vídeo em que eu comento sobre isso aqui na descrição. O papel dele seria surreal, simplesmente surreal, tá? Jodie Comer, Daisy Edgar Jones, John Krasinski iria voltar de alguma forma, que o John Krasinski foi o ator que interpretou o Reed Richards lá no universo 838. Entretanto, como eu mencionei, se a Marvel fosse mesmo seguir essa linha de ter várias versões alternativas de Reed Richards, um Reed Richards interpretado pelo John Krasinski, vindo de outro universo, poderia surgir, acho que é uma possibilidade. Giancarlo Esposito também, segundo ele, teria assinado um contrato, que é muito interessante, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando como o Giancarlo Esposito tem interesse num Professor Xavier, e eu comentei como os X-Men se encaixariam com a presença desse ator aí. Vou deixar o vídeo aqui embaixo também, porque os X-Men chegando no UCM com uma proposta totalmente diferente, eu acho que é absurdamente possível. E é típico da Marvel, viu? E Denzel Washington também teria assinado alguma coisa com a Marvel. Aparentemente, isso tudo estaria para ser anunciado na D23, que vai acontecer já no fim dessa semana, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi publicado, tá? Então vamos ver. Se você estiver assistindo esse vídeo do futuro, comenta aqui se foi confirmado ou não.
Mas enfim, e aí vem um outro jornalista do site This Insider, que é o Skyler Schuller, e comentou que a Daisy Edgar Jones seria a Sue Storm. Ele insinuou, né, que ela seria a Sue Storm. O que é bem intrigante, que ela é uma atriz ali na casa dos 20 anos. Ou seja, o Quarteto Fantástico do Universo 616 vai ser um Quarteto Fantástico que, apesar de estar avançado em termos de conhecimento sobre o multiverso, com o selo dos Reeds, como eu mencionei, parece que vai ser bem jovem. Esse filme do Quarteto Fantástico foi anunciado lá em 2019 e é louco como só agora nós estamos começando a ver algumas coisas saindo sobre ele. Comenta aqui o que você está esperando sobre essa produção, já vamos trocar ideias, trocar teorias a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir já. Obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa loucura toda. D23 está chegando e a gente vai acompanhar tudo juntinhos, hein? Vai ter live aqui no canal, vai ter live!